Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal MaZé. Hoje nós vamos estar assistindo juntos aqui ao vídeo da Pré-Season 2024 do LoL. E, bom, sem mais enrolação, vamos embora. Só antes disso, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal, beleza? Compartilha com os amiguinhos aí também. Vamos embora. Tá. Varunguejo tá diferente. Bora. Mudanças no mapa. Vamos... lembrando que tá legendado o vídeo porque só tem em inglês, tá? Tá, tem um mato no meio do rio agora, brush. Legal. The brush is farther back from the lane now, and we've adjusted the walls to both red and blue side for better symmetry. Overall, these adjustments should make it a little safer. Nossa, isso aqui é interessante, ó. Especially those mages with zero dashes. Speaking of safety, we've also changed the walls opposite Baron and Dragon Pit. Ó, aquela mudança ali da torre do mid eu achei interessante, porque às vezes um campeão que estava sendo pressionado ali embaixo da torre, ele era muito punido quando ele ficava ali embaixo da torre, né? Agora tendo a torre no meio, acho que ele consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que tá chegando nele ali. Eu acho que vai tirar até o poder de alguns campeões que ficava te pressionando, tipo, com você embaixo da sua torre e ele te dando skill de fora do range. Acho que isso vai melhorar bastante. Cara, o que é isso aqui? Tem uma rota que dá no meio da torre ali. Cara, imagina um licinho ali, bicho. Chegando dando insecto, metendo a bicuda em tudo. Tá, brush no... Eu não sei se... Bom, enfim. Tá, um novo monstro. Void Grubs. Killing one of the Void Grubs grants a permanent buff to your entire team that deals damage over time when attacking turrets. For every grub you slay, the buff becomes more powerful. After the first... Caraca, peraí. Você destrói esse Void Grub aqui e todo o seu time ganha buff de bater na torre. Three more will spawn a few minutes later. If your team manages to kill all 6, then you unlock the maximum buff. When you attack a turret, you'll apply the damage over time and spawn some Void Mites of your own to help take it down. Caraca, velho, que é isso? Prevejo mais partidas acabando em 15 minutos. Ou menos, quer dizer, eu não sei quando eles surgem. Keep in mind that these grubs are an incremental camp, not all or nothing. So slaying even one can give your team a small boost and keep the enemy from collecting all 6. Tá, são 6. E é permanente, é pro resto do jogo, né, cara? Nossa, vai trazer um dinamismo da hora. Tá, entendi. Então, o Void Grub, ele fica até os 14 minutos de jogo e depois surge o Arauto, que aparentemente tá mais bombado, é o Ramondino. Então ele vai trazer um dinamismo e umas brigas, eu acho que mais cedo pro jogo, né? Tá, normal. Gostei do visual, hein? Ué, que isso? Que isso? On collision with terrain or a turret, the driver pops out nearby, and the ability to steer goes on cooldown. This cooldown resets if you hit a turret, but takes longer. Caraca, olha isso. Tipo, agora você pode montar no Arauto pra ele ter um boost de velocidade, vamos dizer assim, se bem que eu não sei se ele anda assim normalmente. E é uma ult do Sion, todo personagem vai ter uma ult do Sion. Eu posso estar sei lá, Ari no mid, usar o Arauto e pegar um bonde pro bot, chegar, tipo, ultado, como se fosse o Sion. Cara, é interessantíssimo isso aqui. E dá dano. Além de dar knock-up, porque apareceu o Yasuo ultando. Mudou o visual do Baron. Isso aqui é interessante. Porque o Baron, acho que ele não passava aquela sensação de horripilante do jeito que
talvez deveria ser, não sei. Pelo menos eu acho isso. Badder than ever before. When he enters the game, you'll know it. Você saberá. Baron takes one of 3 forms when he emerges. Uma das 3 formas. O que ele quer dizer com uma das 3 formas? Each form provides the same classic buff, but alters how he fights and determines the shape of his. Legal, os pitches do Baron agora vão se alterar. With Baron's entrance, the Void's influence spreads across the map, infusing the Scuttle Crab, Brambleback, and Sentinel with dark power. Tá, vai influenciar o caranguejo e o Blue. O caranguejo vai ficar mais tanque. Que isso, o caranguejo vai dar uma ult da Ashe guiada, é isso? Depois que o Baron surge? Depois que o Baron surge ou depois que o Baron morre? Acho que depois que o Baron surge, né? Likewise, the Voidborn red and blue buff require a little more muscle to take down, but in exchange tá, o buff do red e do blue ficam mais parrudos. Que isso, ele vai aplicar pra todo mundo do time, é isso? Deixa eu ver se eu entendi certo. É, os 3 ficou com blue. Cara. Prevejo o jogo sendo definido agora na luta por um blue ou por um red entre os 2 times agora. Nossa, eu tô vendo muito isso acontecer, cara. Muito isso acontecer. Speaking of cool new buffs, let's talk Infernal Rift. All versions of the Elemental Rift have been refreshed to accommodate the new base terrain, with Mountain Rift losing a few walls that didn't quite fit anymore. But we've changed up Infernal Rift completely. We don't have gameplay footage quite ready yet. Tá, não tem imagem pronta pra representar algumas coisas. Instead of a burned out fire escape, Infernal Rift will scatter infernal cinders all across the map. Picking up these cinders gives a small burst of move speed and a stat buff. On death, half your collected cinders explode out for others to snag for themselves. Tá, se você pegou as cinzas e morreu, a cinza vai ficar no chão. Eles estão implementando vários, como se fossem minigames dentro do jogo, né? We've made some item adjustments for this new season. Like, a lot of adjustments. For one, mythic items are out. Gone. Poof. Bacana, não vai ter mais item mítico. Updating a bunch of items across several champion classes. Mages, assassins, tanks, enchanters, fighters, and marksmen will all notice quite a few changes when they gear up this season. For example, the new Storm Surge for those AP assassins and burst mages who really want to shock the enemy. In addition, we've overhauled those AP assassins and burst mages who really want to shock the enemy. In addition, we've overhauled the support quest items. Supports now have a singular item they pick up at the start of the game with minimal stats. You earn gold with this item by executing minions of any type for a flat amount, or hitting enemy champions with abilities. Atingir inimigos. Legal que o suporte agora vai ter que atingir skill também, né? Habilidades. Tá, e daí depois ele meio que evolui, né? Tá, pelo que eu entendi vai ter mais variedade de possibilidades pro suporte ali. Tá vendo? Eu acho que são vários minigames. While it won't significantly impact the game, it'll be a nice reward for your Renekton mains to finally stick it to Nasus. Legal, aquelas rivalidades, aquelas coisas entre personagens e tal, e na história do LoL, agora vai ganhar algum significado in-game, né? Porque daí você vai ter essa rivalidade entre personagens, ou sinergia talvez, e vai, enfim, conseguir algum buff ou eliminar o seu adversário. Cara, as zonas agora da resistência mágica, velho. E não dá mais AP, é isso? Zonas dava AP, não dava? Acho que zonas dava AP, agora dá Armor e Magic Resist. This goal includes a lot of adjustments mentioned previously, or smaller changes like simplified tooltip language. We also just want to make it feel better to be on the Rift. Listen closely and you might notice the music changing throughout the game based on where you are or what you're doing. É, nessa parte eu jogo com a música do LoL desligada, né? Então, mas eu vou jogar com a música ligada pra ver como é que ficou. Okay, that was a lot to cover. Adicionar um soquinho. Tá, resumo. Ok. Infernal Rift is totally changing. There's a bunch of new items. Some champs are bringing their beef onto the Rift, and fist bumps explode into sparkles and fireworks. Phew. Got all that? Good. If you want all the nitty-gritty details, eu não sei se o soco é o melhor ou se o soco é o pior, sinceramente. So study up, friends, and we'll see you in January when season 2024 kicks off.
Bom, considerações, né? Gostei. Gostei mesmo. Eu acho que vai trazer um dinamismo muito maior pro game. Por exemplo, acho que vai trazer foco para algumas rotas que vão. Na verdade, algumas rotas vão ganhar mais chance de jogo, tipo o top, porque agora o top não é só mais o arauto ou alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que antes o top ele ficava com menos impacto no game, porque, poxa, a bot tinha ali dragão e dragão tinha alma, a alma gerava depois tinha um dragão ancião. E o top ficava, acho que um pouco esquecido. Tinha um arauto, mas, tipo, eu acho que agora o buff dos. Esqueci o nome, mas aqueles buffzinhos, aqueles do começo lá, eu acho que vai trazer um impacto maior no game. Eu acho que o top vai ganhar um pouquinho mais de influência nesse sentido. Gostei muito da. Acho que vai ter mais chance de você fazer play. Tipo, o arauto agora você virar a ult do Sion no arauto do meio do nada. Acho que isso vai implementar umas plays da hora pro jogo também. Acho que a mudança de mapa a gente vai ter que esperar pra ver. O que me preocupa um pouco é que eles colocaram ali que eles não têm tudo renderizado pra mostrar ainda. E eu me pergunto se essa season vai ser lançada com bugs. Espero muito que não. Mas é isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram, aquilo que vocês menos gostaram ou desgostaram. Aquilo que você queria que mudasse, aquilo que você queria que permanecesse. Lembra de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.